Boa noite a todos, boa noite, amigos, pela oportunidade bendita de aqui estarmos juntos para mais esse evangelho esta noite. Sabemos que esse evangelho acontece sempre na nossa casa espírita, né, na Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, porém com a pandemia estamos fazendo esses evangelhos dos nossos lares, através da live, da tecnologia maravilhosa que nos oportuniza estarmos juntos para continuarmos nas vibrações desse evangelho de luz em nossas vidas, né? Em nossas vidas, nas vidas de nossas famílias e na vida de todos aqueles encarnados e desencarnados que sentem a vibração de Jesus em suas vidas. Vamos nesses momentos que fazemos o evangelho, nós temos algumas divisões agora do evangelho, né? Nós fazemos a prece inicial, fazemos o evangelho, a leitura e o comentário. Depois faremos, será dado passe à distância, através dos passistas da nossa casa, que de seus lares estarão emitindo as vibrações que precisamos receber, né? E depois faremos as vibrações e a prece final. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, nos tranquilizar. Estamos acolhidos no calor do nosso lar. Que nós possamos respirar profundamente, a fim de podermos tranquilizar a mente e entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, que possam nos auxiliar neste momento, que os mensageiros de Jesus, através do seu amor por todos nós, estejam conosco nesses momentos, a fim de que possamos melhor compreender as lições deixadas por Kardec, pelos amigos espirituais da equipe da verdade. Que nós possamos, ouvindo, refletindo nestas lições, possamos fazer as transformações necessárias em nossa intimidade para melhor compreendermos a nossa vida de espíritos imortais que somos, mas encarnados neste momento. Que a tua luz, Jesus, esteja conosco nesses instantes, não só nesses instantes, mas que nesses instantes se redobre para a nossa compreensão dos teus ensinamentos. E assim que estamos fazendo o nosso evangelho, né? É o capítulo, hoje iniciaremos um capítulo novo, finalizamos o capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos a semana passada, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E o primeiro subtítulo dela é o poder da fé. Então, tem uma fala aqui de Jesus. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Esta fala está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 19. Aí vem uma explicação de Kardec.
É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Este item é bastante comprido e nós vamos dividi-lo para podermos melhor refletirmos nesta lição tão importante que é a questão da fé, né? Então, é uma palavra tão pequenininha, mas de uma força, e se nós não a temos, nós não seguimos em frente para o nosso progresso, né? Então, vamos comentar essa fala de Jesus, né? Quando ele fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco, até quando vos hei de sofrer? Quando ele fala isso, é porque é assim, né? Aqui o rapaz foi buscar, pediu aos apóstolos, os seus discípulos, mas eles não tinham essa fé construída ainda. E eles achavam que a única pessoa que podia fazer isso era Jesus, que nenhum deles tinha condições de fazê-lo. Portanto, Jesus fala que enquanto eles não tivessem fé, eles não poderiam estar fazendo aquilo que Jesus fazia. E a bem da verdade, os discípulos só foram realmente crer na sua capacidade, na sua fé, e foram curar doentes, foram levar a palavra do Cristo depois que o Cristo desencarnou. E depois que apareceu para eles na praia, que aí sim eles tiveram a certeza de tudo aquilo que Jesus tinha falado para eles, porque eles, como estiveram com Jesus, Jesus não só passou por eles, Jesus, tudo que ele sabia, ele ensinou para os discípulos, né? E só depois que ele desencarna e aparece para eles na praia, é que eles vão em frente com a sua missão de seguir e trabalhar e ser um servo do Cristo, né? Então imagina nós que não conhecemos o Cristo assim pessoalmente, né? E que nós estamos no caminho dessa construção da fé em nós, de acreditarmos em nós. Será que nós acreditamos realmente em nós? Não que nós vamos curar alguém, não naquele sentido, mas no sentido da força interior que nós temos para poder fazer realizações. E que realizações seriam essas? Que não são as nossas próprias mazelas, cuidar das nossas próprias dores, né? Trabalhar com as nossas dificuldades, que vão se prolongando muitas vezes porque nós não paramos para refletir, para compreender e para aceitá-las. Então, nós somos esses discípulos. E olha há quantos anos Jesus aqui esteve. Faz 2020 anos que isto aconteceu.
E nós ainda estamos patinando para construir essa fé, a confiança que nós já temos de que nós somos capazes. E como que eu sei que eu sou capaz de algo, de realizar? Quando eu conheço quais são as minhas potencialidades, quando eu conheço os meus talentos, que eu utilizo deles para vencer as dificuldades que eu trago. Né? São muitas as dificuldades, são muitas as nossas necessidades e nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergarmos essas potencialidades para podermos dar esse primeiro passo, que é em também compreendermos quais são as nossas necessidades de transformação aqui na Terra. Porque senão nós passamos pelas dificuldades sem entender para quê. Nós passamos pelas dores, nos achando vítimas das situações. E a dor é uma reparação, é um momento de que nós estamos drenando do nosso perispírito o que deixamos gravado nele de outras vidas, que não são bons, são sentimentos ainda doentes que precisamos trabalhar em nós. Porém, esse é o convite que este momento, nesta lição, ele nos faz. Homens de pouca fé, se nós não acreditamos em nós, na potencialidade que temos, como vamos acreditar na misericórdia divina? Como que vamos ter fé de que Deus está no comando das nossas vidas? Como? Se eu não creio em mim. Então eu preciso buscar essa força que eu tenho em mim para poder compreender e aceitar as coisas pelas quais, as situações da minha vida, para que eu possa realmente perceber que ali há a misericórdia divina, porque Ele não está me punindo, desculpa, Ele está me auxiliando a enxergar o que é que eu preciso fazer para transformar. O que é que eu preciso fazer para me melhorar como espírito imortal que sou e não perder a oportunidade, né? Então, os discípulos tiveram seu momento para despertar. E nós? Qual é o nosso momento de despertar? Será que eu já despertei para todo o conhecimento que eu já adquiri, pelas oportunidades que a vida me deu de praticar, de entender, né, quais eram as dificuldades que eu precisava trabalhar naquele momento? Ou eu ainda continuo me achando vítima das circunstâncias, né? A dor, ela nos impulsiona a olhar para dentro de nós, porque no momento de dor é um momento em que eu me agarro a Deus, né? Porque o sofrimento é terrível para todo mundo, cada um tem o limite da sua dor, mas eu preciso enxergar para aquela dor como um bálsamo para a minha vida, como um dreno de energias acumuladas que não eram boas no meu perispírito. Então, o que eu estou fazendo com a oportunidade que eu estou tendo de todo o conhecimento que eu já adquiri, que vou adquirindo ao longo do tempo, porque toda vez que a gente pode refletir com o nosso, com o Evangelho, nós temos a oportunidade de ver aquilo que estamos passando na nossa vida. Então, vamos pensar, né? Se Jesus confiou tanto nos discípulos numa época em que isso não existia, né? E eles tiveram o tempo para despertar, nós também teremos o nosso. E cada espírito tem o seu tempo. O meu despertar é diferente do meu marido, dos meus filhos, de todos aqueles com os quais eu convivo na minha vida, porque cada um tem o seu tempo certo. E Deus, Ele não nos apressa. Não, Ele nos dá as novas oportunidades de vivenciarmos as mesmas experiências muitas vezes, para que a gente possa reavaliar. Por que de novo? Para que de novo? Né? Porque eu preciso
olhar para dentro de mim e saber o que é que Deus está pedindo para eu fazer. Então, aqui mais para baixo, ele também fala das montanhas, né? As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, né? Porque o melhor para mim não quer dizer que é o melhor para todo mundo. Então, e essas montanhas sou eu que tenho que transpô-la. Né? Aí a gente fala assim, quando a gente não consegue transpor, a gente deve dar a volta e continuar no caminho. Mas será que nós ainda estamos nesse tempo de dar a volta e deixar a montanha para trás de novo? Né? O convite é para que eu enfrente com todas as minhas, com todo a confiança nas leis divinas, na confiança em Deus, no amigo espiritual que nos acompanha. Será que eu tenho que ficar ainda continuar dando voltas? Porque quando a montanha aparece para nós, é porque nós temos capacidade de transpô-la. Mas o que é que eu estou fazendo com a minha oportunidade? A gente precisa pensar nisso, né? E quando nós estamos envolvidos com as coisas da vida material, com as ilusões da matéria, nós não enxergamos isso tudo, o que nós precisamos. Nós continuamos patinando no mesmo ritmo, né? A gente vai e fica ali paradinho e fica achando que nós não temos capacidade, nós não conseguimos e vamos de novo contornar essas montanhas. Porque a gente se ilude achando, todos nós já sabemos que essa nossa vida é uma vida passageira. Mas será que nós estamos realmente vivenciando como espíritos imortais que somos este momento em nossas vidas? Precisamos pensar nisso, né? Então, o que é que eu estou fazendo com toda essa minha potencialidade? É isso que eu preciso pensar. Com tudo isso que eu já adquiri de conhecimento nesta vida e quantas outras vidas, né? Quantas outras existências eu já venho ouvindo a palavra de Jesus, venho tendo contato com a doutrina espírita, venho tendo contato com o evangelho, mas ainda eu não senti o evangelho na minha vida. E aí tudo vai parecer mais difícil. Tudo vai parecer que nós não temos, não dá, é muita coisa. Né? E aí nós vamos vendo o quanto nós já somos capazes de realizar no bem e para o bem. Então ele fala assim que a fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então, quando eu tenho fé, eu não estou sozinha. Eu não tenho todo o conhecimento, mas eu tenho um pouco do conhecimento. Eu confio nas leis divinas. Eu conheço essas leis divinas. Eu sei que na minha caminhada eu não estou só. Além dos amigos espirituais, eu tenho aquele amigo espiritual que está comigo toda hora. Sem contar aqueles que ficaram lá no plano espiritual, orando, incentivando para que eu tivesse forças para dar conta da minha existência. Né? E quantos amigos encarnados que comigo estão, né, convivem, que me impulsionam, né, para frente, para enxergar as minhas necessidades, enxergar as minhas potencialidades, para confiar que eu posso seguir adiante. Né? Então, quando os obstáculos nos vêm, que eles parecem que são montanhas intransponíveis, e eu paro, olho para dentro de mim, peço ajuda, entro em oração, quando eu me disponho,
né? Eu vou vendo que essa montanha, ela não é tão grande assim, e eu posso transpor sim. Não passar por cima, mas transpor, vencer aquela dificuldade, para deixar o meu andar mais leve, mais tranquilo, mais sereno. E quando, aí ele fala da fé vacilante, né, produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. É o que eu estava falando. E quando eu não acredito, né, eu já não acredito em mim. Como que eu vou acreditar que Deus acredita em mim? Né? Então, nós sabemos que Ele acredita na gente, com certeza. Mas será que eu acredito que Ele está comigo, me auxiliando naquele momento e que eu já tenho recursos para poder vivenciar aquele momento? Então eu preciso interiorizar isto. O que é que eu estou buscando na minha vida? Né? O que eu estou buscando de conhecimento de mim mesmo para fortalecer a minha fé? Nós sabemos, né, que para a gente a fé é uma virtude. Então a gente não adquire uma virtude numa encarnação em 5 minutos. Não. Ela tem os seus pilares. Então nós temos que buscar se eu já tenho construção nesses pilares. E aí ela vai surgindo pouco a pouco. E quais são os pilares da fé? É a paciência, a inteligência, a calma, a compreensão e a confiança. A confiança em Deus, em nós mesmos. A compreensão das leis divinas, a compreensão da vida imortal de espírito. A calma. Olhar a minha dificuldade com calma, com carinho, com o olhar de quem quer resolver e não vai se desesperar com ela. A calma é uma conquista nossa quando a gente consegue ter calma para resolver as coisas. Ser esclarecido, né? Ter clareza da situação, né, que a gente vai ter que passar. Inteligência todos nós temos. Nós somos espíritos imortais. Nós já temos um cabedal de conhecimento muito grande e nós precisamos confiar nele. Né? E a inteligência é que nos faz estudar, buscar ajuda e compreender. Faz entender para compreender, né? Porque a gente entende alguma coisa e compreender é quando a gente dá o passo para fazer diferente, né? E a paciência, que a paciência também tem os seus pilares. Então, assim, se nós formos ver, cada uma delas são 5 pilares. Cada uma delas tem a sua ramificação também. Então, quais são as conquistas que eu já tenho? Será que eu sou calma? Será que eu realizo as coisas com calma? Será que eu vivencio a minha vida como espírito imortal que sou com calma? As dificuldades, porque a alegria nós tiramos de letra, mas nos momentos da dificuldade, como é que eu ajo? Como é que eu reajo? E para trabalhar as minhas dificuldades íntimas, nós estamos falando dessa calma para as coisas que a gente vai enxergando, vai vivenciando na nossa vida no dia a dia. E dentro de mim, será que eu exerço essa calma comigo mesmo para poder trabalhar com afinco, mas com resignação, com abnegação, com carinho para comigo mesma, sabendo dos meus limites e sabendo que eu não estou sozinha para a realização dessas minhas mudanças. Então, acho que nós temos bastante coisa para pensar nesse início dessa lição, né, dessa fé
dessa palavrinha tão pequenininha e tão poderosa. E aqui ele está nos convidando para enxergarmos em nós essa fé, termos nós fé na nossa capacidade, nas nossas potencialidades, nos nossos talentos, para que nós possamos cuidar de nós mesmos, sabendo que podemos realizar. E Jesus, quando fala para os discípulos, homens de pouca fé, é porque eles não tinham confiança neles para realizar, né, a cura naquele momento. E aquilo, o que acontecia? A pessoa que foi procurar estava obsidiado. Então, se eu não tenho confiança, como é que eu vou conversar com um espírito para que ele se afaste? Agora, Jesus não precisava nem falar, porque o seu olhar já modificava tudo, a sua vibração modificava o ambiente. Então, é isso que a gente tem que se apegar. O que é que eu estou fazendo? Né? O que eu estou construindo em mim? Como eu estou fazendo a construção dessa fé? Para que eu possa verdadeiramente ter fé na espiritualidade amiga, ter fé em Deus e saber que tudo que Ele faz está certo e está tudo na hora certa também. Então vamos refletir sobre isso, vamos fazer as nossas reflexões, vamos ler essas questões para podermos enxergar com os olhos do Espírito esta lição tão maravilhosa. Então vamos neste momento nos preparar, porque agora nós vamos vamos nos preparar para o passe. E nós sabemos que no momento do passe nós devemos nos tranquilizar a mente, mas trazer para a mente a figura de Jesus, a fim de podermos ser auxiliados pelos nossos abnegados espíritos amigos, que através dos nossos amigos encarnados trazem essas vibrações amorosas para conosco. Então vamos neste momento fechar os olhos e nos tranquilizar. Cada um pensando numa imagem de Jesus. Se fica difícil neste momento, pensa num lugar calmo, tranquilo, onde quando estamos, a paz e a serenidade toma conta de nós. E ficando nesse espaço, nesse local, vamos deixar que o silêncio tome conta do espaço para que nós possamos ser atendidos por esses amigos abnegados e queridos. E agora, renovados por tantas bênçãos que recebemos, que sentimos em nós a presença desse Espírito querido que é Jesus em nossas vidas, pedimos a Ele que envolva o nosso lar, que envolva os nossos entes queridos, cada um recebendo aquilo que necessita, assim como nós já recebemos. Rogamos também que vai nos lares dos nossos entes queridos que não estão presentes aqui,
e que em seus lares sejam abençoados e envolvidos pela tua luz de amor e de paz. Rogamos, Jesus, a todos os encarnados que se encontram acamados em casas ou em hospitais, que sejam envolvidos pelo teu amor, para que sintam a paz e a tranquilidade nesses momentos de testemunho de suas vidas. E aqueles espíritos que desencarnam nesses momentos sejam recebidos pelo teu amor e recolhidos para as casas de ajuda, para se recuperarem desses momentos difíceis que passaram na transição. E a todos aqueles irmãos, Senhor, médicos, enfermeiros e todos aqueles que trabalham nos hospitais, que trabalham com a saúde, se sintam fortalecidos pela tua luz. Que com a coragem e a fé que têm, continuem a sua luta e o seu trabalho a fim de cuidar de todos nós. E ainda, Senhor, te rogamos as bênçãos para todos os encarnados e desencarnados deste orbe terrestre, que cada um receba de ti as tuas bênçãos, para que também se sintam envolvidos pela tua luz de amor e paz. E assim agradecemos por mais este momento de Evangelho em nossas vidas, pela luz que este Evangelho nos traz como guia para a nossa caminhada na vida terrena. Nossa imensa gratidão, Jesus, por esse banquete de amor e de luz em nossas vidas. E mais uma vez te rogamos, sê conosco, Senhor, em toda a nossa semana, pois tudo faremos para estar contigo também. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos nesses momentos, pelas vibrações, pelo carinho, e que nós possamos vivenciar esses ensinamentos em nossas vidas. Lembrando que esse evangelho também acontece além da terça, quarta, quinta e sábado, sempre às 19 horas. Então, estão todos convidados para participar desses dias também. Que a paz de Jesus envolva todos nós e a minha gratidão pela oportunidade que esta casa me dá de estar fazendo este momento de evangelho, que é uma luz na minha vida. Muito agradecida, até a próxima, se Deus quiser, e um grande e forte abraço a todos. E obrigada pela companhia e pelas vibrações.